Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos iniciar nossos estudos. Eu vou começar com o conteúdo de múltiplos e divisores. São muito importantes para o aprendizado do MMC e do MDC, que dependem desse conteúdo. Eu vou utilizar esse aplicativo. Aí depois eu quero os comentários para saber se ficou bem claro, se ficou legal, se eu preciso retomar. Ok? Vamos iniciar. Em recordar. Aqui, vamos iniciar pelos múltiplos. Então, vamos lá. Os múltiplos de um dado número obtêm-se multiplicando sucessivamente pelos números inteiros. O que significa isso? Então, aqui abaixo eu tenho um exemplo. Então, eu tenho aqui um múltiplo de 6. Então, aqui, eu tenho um número natural que se multiplica ao conjunto dos números naturais. Por conta disso é que eu tenho aí o 0, 1, o 2, 3, que são números naturais. O resultado dessa multiplicação vai me resultar ao múltiplo desse número. Então, para deixar mais claro, nada mais é do que a famosa tabuada, ok? A famosa tabuada que vocês conhecem. A diferença é que a tabuada você faz do 0 ao 10 e os múltiplos é um conjunto dos números infinito. Tá? Então, ele não tem fim. Mais abaixo, deixar um lembrete aqui. 0 é múltiplo de todos os números. Então, o 0 faz parte dos números naturais. Então, ao se multiplicar por qualquer número, o resultado sempre será 0. Então, qualquer número que você multiplica com 0, sempre vai ser 0. Qualquer número é múltiplo de si próprio. Então, aqui tem o exemplo do 6. O 6 vai ser múltiplo de si mesmo. O conjunto dos múltiplos de um número é infinito. Então, como eu deixei dito para vocês, que o conjunto dos números naturais é infinito, não tem fim. Ok, meus queridos? Espero que tenha ficado claro, tá? É um conteúdo simples, mas muito importante. Vamos dar continuidade agora, que eu vou falar para vocês sobre os divisores. Então, vamos lá. Um número natural é divisor de outro número se o resto da divisão deste pelo primeiro for igual a 0. Então, aqui nós temos o exemplo, e para deixar um pouco mais claro, o que significa isso? O divisor de um número nada mais é do que o número que você divide, que faz a sua divisão dar o resto 0. Então, aqui eu tenho os divisores de 6 são 1, 2, 3 e 6. Então, quando eu divido 6 dividido por 1, que é o resultado 6, o resto 0. 6 dividido por 2 igual a 3, o resultado 0. O resto igual a 0. 6 dividido por 3 igual a 2, seu resto 0. 6 dividido por 6 igual a 1, o seu resto 0. Então, o conjunto dos divisores de 6 é 1, 2, 3 e 6. Então, diferente dos múltiplos, tá? O conjunto dos divisores tem fim, ok? Então, ele é finito, então ele tem fim. Diferente dos múltiplos do conjunto que não tem fim, ok? Tem que deixar bem claro isso para vocês. Então, aqui também tem um lembretinho para ajudar. 1 é divisor de todos os números. Então, 1 é um número neutro da divisão. Então, qualquer número que você for dividir por 1, ele vai dar o mesmo resultado e o resto 0. Qualquer número diferente de 0 é divisor de si próprio, tá? Espero que tenha ficado claro também. Depois deixe os comentários, porque a Pro retorna para vocês. Vamos dar continuidade. Agora eu vou falar sobre o MMC e o MDC. Então, vamos dar o início agora, o MMC. Então, aqui. O mínimo múltiplo comum, o famoso MMC, de dois números naturais, é menor dos múltiplos diferentes de 0, que são comuns aos dois números dados. Então, aqui nós temos o exemplo. Então, aqui eu tenho MMC
de 6 e 10. Então, eu quero aqui, eu tenho os múltiplos, eu tenho que ter os múltiplos e o menor comum entre os dois, né? Esse é o que eu quero saber. Então, aqui, os múltiplos de 6. Então, aqui eu tenho, sempre iniciando pelo 0, então, o 0, o 6, o 12, o 18, o 24, e assim sucessivamente. E tem os múltiplos de 10, que são 0, 10, 20, 30, 40, foi até 80. E esse foi como dito como exemplo. Então, aqui, os múltiplos comuns de 6 e 10, então aqui, ó, para a gente deixar bem claro, é o 0, o 30 e o 60, né? Como o 0 é comum entre todos, então eu sempre vou para o próximo. Então, qual que seria aí o 30? Então, o mínimo múltiplo comum de 6 e 10 é 30, porque está se referindo ao mínimo múltiplo comum entre 6 e 10, tá? Então, o que eles têm em comum, né? O mínimo que eles têm em comum é o 30. Espero que tenha ficado claro. Então, vamos dar continuidade. E vamos para o MDC, né? Vamos recordar o MDC. Então, máximo divisor comum, MDC, o famoso MDC. De dois números naturais, é o maior dos divisores, que são comuns aos dois números dados. Então, aqui nós temos como exemplo, eu tenho MDC de 12 e 15, que é o máximo divisor comum entre esses dois números. Então, aqui, os divisores de 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Então, por conta disso, o resto vai ser 0, como eu tenho dito para vocês. Os divisores de 15 são 1, 3, 5 e 15, e vão me dar o resto 0. Os divisores comuns de 12 e 15 são 1 e 3. Então, o máximo divisor comum de 12 e 15 é 3. Como está se referindo ao máximo divisor comum entre eles, né, que é comum entre os dois, seria o 3. Espero que tenha ficado claro, tá? Então, eu vou deixar algumas atividades para afirmar o conceito, ok? Beijo, tá?